Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da sua intuição através da arte da cartomancia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um oráculo aqui do canal. Hoje é um oráculo festivo, um dia de apresentar para vocês um novo conjunto de cartas para nós, aquele conjunto de cartas que fala do Sabá das Bruxas, chamado Imbolc. Eu vou falar um pouquinho sobre esse sabá para quem quiser celebrá-lo, marcá-lo aí na roda do seu ano. Ele é celebrado hoje, este ano, né? Hoje, 7 de agosto, porque há uma marca astrológica, um lugar exato, um momento do sol em que a gente celebra esse sabá, e é esse lugar exato, esse meio do caminho entre o solstício de inverno, que a gente celebrou lá no sabá anterior, o Sabá Iuli, e o próximo Sabá, que será o equinócio, a chegada da primavera. Então a gente está no meio exato do caminho. Passamos da parte mais fria do ano, pelo menos de acordo, né, com o ciclo tradicional da bruxaria tradicional, e agora a gente está indo em direção à expansão solar, ao retorno do sol e do calor. Então, esse é um lindo oráculo, é um conjunto de oráculos que está sendo criado pela Lorianne Anderson e pela Juliette Dias. Vocês já conhecem, porque eu tenho vários outros, né? Todos os outros já lançados até então dos sabás, os oráculos da roda do ano. São oráculos incríveis porque ajudam a gente, eles são como se fosse um livro de páginas soltas, né? Para ajudar a gente a conhecer os símbolos do Imbolc e aprender a vivenciar, como eu vivo chamando vocês aqui do canal para fazerem, aprender a vivenciar os ciclos da natureza dentro da vida cotidiana da gente. Harmonizar-se assim com o espírito, com a alma da natureza, através dessa egrégora antiquíssima que é a egrégora da roda do ano, ajuda muito na realização da nossa vida diária, na sensação de harmonia com o ambiente, com o território, com a natureza que nos cerca, e também é fundamental para que a gente possa contar com as energias do momento do ano a nosso favor e não que elas pesem contra nós. Já citei esse exemplo clássico algumas vezes aqui, né? É sempre melhor criar, expandir-se em momentos expansivos e criativos, criadores também da natureza, porque aí a gente conta com ela a nosso favor, né? É o caso da primavera, do verão, e ao mesmo tempo é sempre melhor introspectar, planejar, estruturar, voltar-se para dentro para fazer uma avaliação e uma preparação nos períodos do ano que são também mais introspectivos, mais voltados para si, em que toda a natureza se volta para si mesma, que são as estações de outono e inverno. A gente está saindo dessa metade do ano, né? Em breve chegará aí a primavera. E esse sabá, o Imbolc, ele marca exatamente um momento importante de preparação para a chegada das luzes, né? Não à toa ele é marcado por uma divindade que foi sincretizada na Igreja Católica como Santa Brígida, uma divindade pagã chamada Bridget, uma deusa triforme, uma deusa de três faces, né? Ela também, assim como outras deusas, é uma deusa que se apresenta ora como donzela, ora como mãe, ora como anciã. Ela é a dona das velas, afinal esse, né, como eu estou mostrando aqui, é o sabá das velas, em que a gente chama a luz e pede a bênção de Bridget para que a gente possa finalizar aí a gestação daquilo em nossa vida que vai florescer lá na primavera. Não à toa esse nome, Imbolc, ele significa, um dos significados que ele tem, né, é umbigo. Então ele remete a essa região do ventre, essa região da mulher que gesta, que prepara, nutre aquilo que vai florescer lá na primavera.
Exatamente, e especialmente, né, em tempos como esse que a gente está vivendo, da natureza tão, mexida pela ação humana, né, a gente percebe isso através do aquecimento global, das mudanças climáticas difíceis ao redor do mundo. Eu acredito que estou fazendo um papelzinho pequenininho aqui de auxílio para que as pessoas, o ser humano, retome uma relação mais harmoniosa, melhor vinculada com ciclos naturais, saudáveis da Mãe Terra, da Mãe Natureza. E acredito muito que a egrégora da roda do ano, a conexão com os sabás, pode ser uma forma ritualística de a gente se lembrar que a gente é parte da natureza e não inimigo, inimigo, predador dela, né? Bom, o Embolc é muito, muito especial por outros motivos também. Inclusive, no momento em que esse vídeo estiver estreando para vocês, é o momento em que eu vou estar fazendo a minha cerimônia, junto com a minha família, a cerimônia que celebra a chegada de Embolc, né? Lá nas culturas tradicionais, Imbolc era o momento em que, durante o inverno, né, os animais ficaram recolhidos. Pensa que a gente está falando aí das tribos primitivas, os povos pagãos lá da Europa Ocidental e também um bocado ali da Europa Oriental. Imagine que a neve chegou, né? O pessoal todo se recolheu lá, recolheram seus animais, os animais, as fêmeas estavam prenhes, e é agora, mais ou menos no momento de Imbolc, que todas as fêmeas começavam a dar cria e estavam nutrindo seus filhotinhos, seus animais. Por isso o nome, né? Imbolc, a relação com o umbigo, com o ventre. Esse de todos os sabás, eu acho que é um dos mais, se não o mais feminino, né? As mulheres das tribos se uniam principalmente para organizá-lo. Os homens ficavam principalmente responsáveis por recolher lenha, para fazer as fogueiras, que iam animar ali, né, os festejos do Sabá. É basicamente uma festa coletiva, uma festa tribal, uma festa familiar, para que todo mundo renove a esperança de que, com a nutrição adequada, né, com o leite das fêmeas, é possível ver os filhotinhos que foram gestados e cuidados na parte escura do ano possam crescer fortes, sadios, cheios de vida e abundância nas estações de calor. A gente pode celebrar de forma muito simples em casa, caso você queira fazer uma celebração ainda hoje. Os elementos em geral de Imbolc são elementos que a gente tem em casa, né? Um sabá muito, muito familiar. Você pode fazer, por exemplo, uma ceia para celebrar com os espíritos da roda do ano, os espíritos da natureza. Uma ceia com um pouquinho de leite, um pouco de mel, assim como eu coloquei aqui, para simbolizar o nosso sabá. Você pode usar, colocar também compartilhar, né, esses alimentos com seus ancestrais e com os espíritos da natureza, colocando um pãozinho, grãos, frutas secas que são típicas dessa época fria do ano. Não sei se vocês sabem, mas a origem da fruta seca tem a ver com como conservar as frutas da metade ensolarada do ano para que houvesse alimento, né, na metade escura, e aí nascem as frutas secas, por isso elas são típicas de Imbolc também. Além da vela, né, é muito comum ainda hoje famílias de bruxos e bruxas tradicionais na Europa, especialmente na Península Ibérica, acendem velas no pôr do sol, passam a noite inteira com velas acesas, cuidado, atenção, de forma segura, né? Você pode acender velas, que são o principal símbolo de Imbolc. Mas mais do que esses elementos, né, eu não sou muito de ficar estimulando elementos e ritualística, mas principalmente a tal da magia da consciência, de que tantas vezes eu já falei aqui no canal e lá nas lives também. O mais importante é a gente se alinhar nossa consciência com esse momento da natureza que eu contei para vocês. Então, como é que a gente alinha a consciência com esse momento, né? Você pode colocar ali na sua mesa um copo de leite, um derivado do leite, um iogurte, um queijo, um pouco de mel, se possível, uma velinha, água em abundância, que é o alimento universal, né? E fazer uma lista daquilo que você está gestando e como você pretende nutrir esses projetos, essas novas faces de você mesma, de você mesmo, como você pretende fazer para conduzir à luz
todos esses seus projetos, tá? É um momento de preparação. Outra coisa que é muito característica de Imbolc é uma limpeza na casa, né? É uma limpeza energética. Sabe aquela preparação? Imagine que a gente está saindo do inverno, né? Se preparando para sair do inverno. O inverno é o momento em que a gente acumula coisas, né? Acumula roupa para ficar quentinho, acumula um pouco mais de gordura com comidas mais cheias de calorias, né, para passar pelo frio, então bebidas quentinhas, sopas, comidas mais pesadas. Então agora é o momento de começar a eliminar esse peso, né? Então começar a se abrir para pequenas caminhadas, exercitar-se para perder os pesos da estação fria. É o momento também de eliminar excessos de roupa, praticar caridade, né? Doar roupas, doar aquilo que não vai que foi acumulado nesse período do ano e que não servirá para a primavera, para a gente entrar mais leve e a casa também entrar mais leve, sem poeira, tirar, fazer aquela limpeza mesmo, como tem gente que faz no fim do ano, né, para preparar para o ano novo, para as bruxas e bruxos, né, pagãos tradicionais, o momento de fazer isso é em Imbolc, tá bom? Dei aí algumas dicas para vocês. Um bom Imbolc é o que eu desejo, né? Mais do que com elementos, com uma postura e uma consciência alinhada aí com a Grande Mãe. É hora da gente honrar a nossa capacidade de nutrir, de alimentar, de limpar o que não presta e nutrir o que presta, para que a gente se realize no mundo da Grande Deusa. Tá bom? Vassourinhas mágicas com cabo de canela são muito usadas, muito feitas. Então você pega chumaços aí de alecrim do campo, de ervas, pode ser ervas compradas no supermercado, manjericão, alecrim. Você faz uma vassourinha, né, sendo cabo um pau longo aí de canela. Pode fazer isso nas próximas semanas, tá? Não precisa ser só na data, só no 7 de agosto. E aí você, depois da limpeza física da sua casa, a limpeza normal, você pode ir passando essa vassourinha, fazendo suas orações, e entoando seus mantras e mantendo seus sortilégios para purificar sua casa e preparar para esse nascimento, né? A primavera é o nascimento, marca um grande momento de novas vidas que florescem. E aí a gente está se preparando para isso, tá bom? Então, que a vida nova da Grande Mãe Natureza esteja aí sendo nutrida para em breve florescer em você. É o que eu mais desejo. Mas vamos ver um pouco mais sobre os mistérios de Imbolc? Um outro mistério que a gente vai ver aqui no oráculo, eu já vi nas cartas, é o mistério de Santa Brígida e do Sol, né? Tem uma típica cruz de Santa Brígida que a gente faz nessa época. Eu tenho uma versão trançada dela aqui, não sei se você vai conseguir ver, ó. Trançada em 4 caminhos. Tem uma outra versão pendurada ali que eu não peguei, gente, porque é muita coisa. Mas você pode ver aí na internet formas de fazer de trançar com palha uma cruz de Brígida. Daqui a pouco a gente vai ver ela no oráculo. E ela é um ótimo talismã que pode ser imantado e abençoado na noite de Imbolc para proteger as nossas casas, colocar na porta, colocar no lugar sagrado, proteger você em momentos que você precisar de clareza, né, da proteção, porque ela representa o sol. O sol, a chama da vela, o calor que vem aquecer a casa, o calor do fogão, o calor da lareira, são símbolos sagrados para Santa Brígida ou para a deusa Bridget dos pagãos. Outra coisa muito comum é fazer essas bonequinhas de palha, como eu fiz a minha aqui, para entreter as crianças ao redor do fogo enquanto está acontecendo o degelo lá nos povos pagãos primitivos da Europa, tá bom? E aí você adapte aí na nossa consciência solo brasileiro dentro daquilo que fizer sentido para você, tá bom? Vamos lá então, vamos conhecer esse lindo oráculo. Seasons of the Witch, Estações das Bruxas, oráculo de Imbolc ou Imbolc. Varia aí a pronúncia. Esse é mais um lindo oráculo da nossa sequência das Estações das Bruxas. Vale lembrar que esses sabás, né, 8 sabás celebrados no ano, eles foram assim organizados
modernamente, tá? No período moderno, contemporâneo. Eles são a lembrança, a tentativa de retomada, de relembrança dos grandes festivais, das festas pagãs desses povos primitivos pagãos de que eu falava, tá bom? Existem inclusive tradições de bruxaria, famílias que têm suas próprias versões, né? Famílias que mantiveram, que vieram lá da Península Ibérica e vieram aqui para o Brasil. Elas mantêm suas próprias versões que podem variar um pouquinho dessas tradições, principalmente famílias que moram no interior, famílias antigas, né, que têm fazendas ou sítios, que se relacionam muito com a terra e que por isso, né, carecem e sempre precisaram e continuam precisando das bênçãos da Mãe Terra, da Mãe Natureza. Há muitas famílias em que não se perdeu a tradição de marcar, né, essas etapas das estações do ano através desses rituais, os chamados sabás, os festivais das estações. Então vamos lá? Começamos aqui com esse livro lindinho, muito colorido, como sempre. Essas moças são muito, muito cuidadosas. Olha a roda do ano, as marcações de equinócios e solstícios, as 8 direções, né, do ano, o ciclo da Grande Mãe Terra. As imagens muito coloridas. Elas falam um pouco sobre como usam, tem algumas formas de tiragem que são estimuladas. Tiragens específicas aqui que se alinham com os principais elementos do sabá. Olha, pão de alecrim, a tiragem pão de alecrim. Um dos principais símbolos também é o pão. Pão feito em casa. E a vela, como eu disse, né? Acho que é o principal símbolo mesmo do Imbolc, é a vela. Tem um remédio, um tônico, que eu gosto muito de fazer nesse período e que eu acho que praticamente não tem contraindicações, a não ser para diabéticos, né? Tem que tomar cuidado, e pessoas que têm alguma sensibilidade a algum dos pós que eu vou citar. Mas tem um tônico muito típico de Imbolc, que é um tônico feito com, você compra mel, né, o mais puro que você puder, e vai misturar dentro dele em pó canela, gengibre, principalmente canela, é o mais usado, né? Então, cuidado aí se você tem alguma sensibilidade, grávidas em especial, precisam tomar cuidado. Mas você misturar e oferecer à deusa Brígide, né? Passar a tomar uma colherinha toda manhã, uma colherinha desse mel potencializado, digamos assim, né, com essas ervas solares, o gengibre, o alecrim, ó, o gengibre, a canela, é muito bacana e faz muito bem para a saúde. Tem gente, tradicionalmente, né, famílias de bruxos tradicionais fazem isso e tomam desde o Imbolc até a chegada da primavera. Bom, então esse aqui, a borda dele é azul, olha que lindo. A gente já teve vários oráculos aqui, cada um deles com uma borda diferente, uma qualidade muito boa, achei a qualidade inclusive do papel melhor do que aquele último que a gente comprou, o Mabon, o oráculo de Mabon. O meu, infelizmente, veio um pouquinho tortinho, mas a qualidade é muito boa, a qualidade das cartas. Daqui a pouco eu vou embaralhar para vocês verem. Depois que eu mostrar carta a carta, eu vou fazer uma tiragem, uma leitura, pedir aos espíritos da egrégora da roda do ano, aos espíritos de Imbolc que tragam uma mensagem pra gente, tá? Então fica aí. Ou se quiser passar direto, não quiser ver cartas, vai aqui na descrição, no final vai ter essa leitura. Mas olha, muito boa qualidade, mais rígida, voltou a ser tão rígida quanto os primeiros, sabe, a carta, eu gostei disso. Eu confesso que os últimos que comprei eu achei um pouquinho menos rígidas as cartas, e eu gosto quando esses oráculos são rígidos porque duram mais. Vamos começar então nossa imersão nos mistérios de Imbolc, através das cartas. Então inspire e expira profundamente. Coloque-se aí na posição mais confortável e silenciosa que for possível.
Nesse momento eu vou te chamar também, se quiser, para fechar os olhos por um momento e visualizar quem você era lá no início do outono, lá no final do verão, quando começou o outono, quem você era, o que aconteceu até então na sua vida e como você está agora. A gente passou por um período que é caracterizado Sabá de Mabon, depois Soen, depois Yuli, sabás que marcam a chegada da míngua, né? O período minguante, o período da finalização. Talvez você tenha passado por algumas mortes, lutos, finalizações, externos ou internos. E agora é hora de começar a se preparar para nascer de novo. Limpar a casa, limpar os excessos, a casa da alma. E se preparar para nascer, para um novo momento. Seja qual for a forma como isso aconteceu com você, eu me sinto feliz, acredito que a egrégora da Roda do Ano te parabeniza. A grande mãe que alimenta essa egrégora te parabeniza. Não é fácil finalizar, permitir que se vá o que tem que ir e renascer. Parabéns. O renascimento aconteceu lá em Iuli, na noite mais escura do ano, com a chegada da luz. E aquilo que nasceu lá, no meio do inverno, agora começa a ser nutrido, alimentado para crescer forte e belo e sair à luz, ao sol, na primavera, lá em Ostara. Então vamos abrir os olhos, vamos começar a conhecer os mistérios de Imbolc através do olhar da Juliette Dias e da Lorian Anderson, com os desenhos da Tihana Lukovic. Bom, a primeira carta é a carta da ametista. A ametista realmente é um cristal que vibra muito bem junto com o Imbolc. Vá onde seus espíritos te chamam para ir, onde a sua visão é clara, onde a sua respiração é livre. De fato, a ametista e sua conexão com o chakra coronário do topo da cabeça abre caminho para isso, né? Para que a gente se encontre com a nossa alma, para aquilo que verdadeiramente merece ser nutrido na nossa vida. As velhinhas. Temos a angélica, uma erva muito típica de Imbolc também. Os sinos bateram, chamando de longe. Não tenha medo. Você está protegido sob as asas dos anjos. Angélica, né? Uma erva associada ao poder angélico, o poder dos anjos. A estrela que brilha, a estrela de Belém, que é o chamado, né, para o nascimento da criança da promessa dos cristãos, dos católicos. Não sei se você sabe, mas várias mitologias têm bebês que nascem no meio do inverno, representando assim a esperança que se renova após os invernos rigorosos da vida, né? Simbólicos ou de fato. Ok, temos o antílope. Permita que a mágica de quem você é seja visto pelos olhos. Você é o suficiente, minha querida. Permita-se receber. Ela deitada, que lindo, né? Praticamente no colo do antílope. Caso alguma carta te chame mais atenção, para nela, tá? Observa os detalhes, pausa o vídeo. Ela pode ter mensagens úteis para o seu Imbolc. O signo de Aquário
signo de Aquário está muito relacionado a essa etapa do ano de gelo. Se um dia vocês quiserem, eu faço essa relação entre a roda zodiacal, é uma roda do ano. Temos os signos de primavera, os signos de verão, os signos de outono e os signos de inverno. Se você começar com Áries, Touro, Gêmeos na primavera, colocando 3 signos para cada estação, você vai saber do que eu estou falando. Então, Aquário está ali, preparando a gente no meio do caminho entre o inverno e a primavera. Todos são capazes de sonhar, mas são aqueles que se rendem à visão que têm, os verdadeiros visionários. Artes e artesanato, olha que legal, fazendo bonequinhas de milho, fazendo a cruz de Imbolc que eu falei. Esse momento de estar mais em casa ainda, né? Ainda vestido roupa quentinha, porque a primavera não chegou, mas já não tá tão frio quanto em julho, né? Nada existe sem a essência do espírito. Que os seus sussurros, seus cantos, sua energia tragam vida para tudo que você cria. Estou traduzindo de certa forma, tradução livre, os textinhos que estão embaixo, tá? Para vocês. Temos o ritual do banho, a limpeza, limpar-se, limpar a casa, tomar um banho de ervas. Outro ritual bacana para fazer hoje à noite, nas próximas semanas. Tomar banhos de ervas, banho com leite. Com o espírito da água, a gente limpa para longe tudo que não serve mais. E a gente bebe as magias que curam, então chás também. São uma forma de limpeza interior, né? Um banho de ervas que você bebe. Então, chás também são muito, muito característicos de Imbolc. Temos o urso negro, típico da Europa. O urso negro como caminhante junto com a bruxa, um dos animais mais associados à bruxaria. Lá no norte, né? Junto com a coruja. Junto com a serpente. A sua existência é a resistência. Tudo que você precisa fazer é aceitar o poder que está te esperando você chegar para alcançá-lo. Lindo, hein? Temos algumas ervas, algumas frutinhas típicas da etapa também. As blackberries, por exemplo. Oxicoco, eu acredito, é o nome em português. Não, cranberry é oxicoco. Blackberry, eu acho que é uma amora, tá, pessoal? Até porque as amoras são típicas de Imbolc. O Imbolc aqui do hemisfério sul, isso com certeza. Não dá para fluir junto com a existência quando você ignora a presença do espírito, do grande espírito, né, da grande mãe, dentro de você mesmo. Olha que lindo. Então, voltar-se para dentro, encontrar a estrela dentro de você. Só o fato de você querer fazer algo já é motivo suficiente para fazê-lo. Isso é uma consciência típica de Imbolc. O que eu vou nutrir? O que eu vou dar caminho, né, na minha vida para a primavera? Aquilo que você quiser. Mas querer do fundo do coração, né? Não é um querer supérfluo, não. Temos a Bloodstone, um cristal também, assim como a ametista, muito associado a essa etapa. A pedra de sangue. Fechar os olhos para as verdades do mundo real, apenas vai te conectar com as ilusões que você criou. Uau! Essa é uma das minhas sabedorias preferidas, minhas queridas, meus queridos. Esse negócio de ficar querendo ver só o que quer, né? Fechar os olhos para o que não quer, criar justificativas. É bom não. Inclusive, entope a intuição. A própria deusa Brígida, aqui está ela.
grande figura feminina sagrada relacionada a Imbolc. Olha as cruzinhas de Imbolc, as bonecas de palha, a serpente. Ela no caldeirão, o caldeirão do fogo, o calor, a vela, tudo isso a representa. Que a serpente desperte. E com a sua chama que se eleva, traga sabedoria. É hora de voltar-se para a sabedoria, diz a deusa Brígida. Se você olhar direitinho, você vai ver um elemental aqui, uma fadinha ou um elemental da floresta. Não só a Brígida, a deusa Santa Brígida no sincretismo, como a boneca Brígida. A boneca é muito usada para simbolizar, é muito comum que pessoas façam bonecas e mantem com sortilégios, falando mesmo para a boneca, tudo aquilo que elas não querem mais ser e joguem a bonequinha no fogo. Espécie de voodoo para a própria cura, né? Uma bonequinha, que não é o voodoo é outra coisa, algo muito mais amplo, mas uma bonequinha que vai simbolizar aquela parte de nós que a gente quer que se transmute no fogo, que vai embora, que dê espaço para o novo, para as nossas novas versões e melhores nascerem. Fio a fio, eu teço meus desejos, trabalhando como uma só, com a fonte do poder criativo, a grande fonte criativa que Brigitte representa também. Candle dressing, vestir velas, também é uma prática mais moderna, mas que parece que cada vez mais é associada a Imbolc, né? Afinal, o símbolo de Imbolc são as velas. Você pode derreter velas e vesti-las com ervas e depois acendê-las. É uma magia bem poderosa, inclusive. Comidas quentinhas, a cacerola ou caçarola, né? Como falamos aqui. Essas sopas, esses ensopados, a lavanda, muitos símbolos aqui dessa época. Os sabores também nos alinham com a nossa alma, né? Quem não tem aí um prato desde a infância que gosta? A comida traz memórias, muda o nosso estado de ânimo, é magia pura, né? Alquimia. A caçarola. Temos também outra receita maravilhosa, essa doce. Os rolos de canela, aquele bolinho de canela. Pode ser um bolo gostoso. A canela é um forte símbolo que reaviva, né? Não é à toa que misturá-la no mel é um grande tônico dessa temporada, dessa época para as bruxas e bruxos. Ela aquece e ao mesmo tempo reaviva, né? A vontade de deixar o sol crescer cada vez mais e ir abandonando o inverno, a introspecção. Comidinhas conforto, com canela, são muito bem-vindas. Podem ser bebidas também. Acho que ainda dá para tomar quentão. Passou o período de junho, julho. Por aqui muita gente faz quentão com canela. Então a chegada da primavera, né? Olha, se espera. Ela aqui esperando. Os olhos escondidos. Lamentando, né? Acendendo uma última vela por aquilo que foi embora no inverno. Os povos antigos, que dependiam muito da natureza, pessoal, vivenciavam muitas mortes no inverno, né? Seja dos animais mais fracos, que não suportavam frio, familiares, adoecidos. Então, esse tendia a ser um momento, sim, também de tristeza, de luto. Ao mesmo tempo que anunciava a recuperação, né? Olha o sol nascendo. Embaixo dos nossos pés. Começa aos poucos a ressurgir espiralando. O calor dos nascimentos, da vida, pronta para nascer. A consagração de ferramentas, sim.
Imagina que havia também muita preparação, né, para começar a arar a terra, a preparar as novas sementes lá da primavera. Então esse era um momento que desde a antiguidade era consagrado a preparar nossas ferramentas. Sejam ferramentas mágicas, embalo que é ótimo para consagrar instrumentos, seja para se preparar, para ler livros, né, ou a ferramenta do intelecto, para estudar aquilo que você vai precisar exercer lá nas próximas estações. Ferramentas de todo tipo. Os dias mais escuros do inverno. Uau! Ainda está muito próxima a lembrança, né, dos dias escuros do inverno. Como eu disse, muitas pessoas estão se recuperando, e aqui uma figura masculina, o lobo também, é um símbolo desse período. É preciso se fazer as pazes, né, com as partes escondidas de si mesmo, abraçar, são os últimos dias para abraçar a própria sombra, cuidar-se. Isso apareceu muito lá no oráculo da semana passada, o oráculo da lua cheia, da lua nova, perdão, em Leão. Aliás, eu vou deixar, tá, aqui na descrição o link para esse oráculo. As anciãs me chamaram a atenção aqui para o fato de que muita gente pode ainda estar passando por esse período, assim como eu vi lá, de recuperação do luto, nem tá vendo ainda, né, como fazer para se preparar para florescer na primavera. Isso também tem espaço nesse sabá, também faz parte, não se preocupe. Temos o entardecer. A gente está num período muito liminal, né, em Volk, então os amanheceres e entardeceres carregam muito a energia do sabá. É comum no entardecer, como eu disse ainda hoje. Avião logo cedinho. É comum no entardecer ainda hoje que se acendam velas para saudar Imbolc, para saudar a deusa Brígida. Devocional é escrita, né? Todo tipo de prática de realização e preparação que a gente faz no nosso cantinho, dentro de casa, tem tudo a ver com esse sabá. Então essa moça tá aqui fazendo um devocional. Opa, queimando ali a folhinha. Escrevendo cartas para as pessoas que ama, escrevendo cartas para si mesma, relembrando o que vale a pena nutrir na vida, fazer florescer, práticas com espelho mágico para se conhecer, para se reconhecer, né? Conhecer de novo depois dos lutos e das finalizações que aconteceram. O reino dos sonhos, esse é também o sabá dos sonhos, não posso esquecer de dizer. O sabá em que a gente está nutrindo nossos sonhos, né? Então, querendo ou não, momento de muito autoconhecimento, de se reconhecer, como eu disse, depois de momentos de ruptura e luto, lá no inverno. Então, muita gente sonhando muito, anote seus sonhos, eles podem estar sendo especialmente reveladores no sentido do que vale a pena nutrir. Forjadas no fogo. Olha o povo poderoso, poderosa aí. As pessoas que sobreviviam a invernos, a muitos invernos, eram consideradas muito poderosas, tá? Por isso também as anciãs, os anciãos gozavam de muito poder na antiguidade, porque a vida era muito mais dura, né, gente, do que hoje em dia. Então, uma pessoa que chegava a ficar velha significava que ela tinha sido forjada no fogo, né? Tinha passado por muitos invernos e sobrevivido. A gente, às vezes, não dá muito valor a isso, né? A gente passou século XIX, século XX, XXI, ninguém mais morre pouquíssimas pessoas, infelizmente, ainda morrem de frio, mas esse era um fenômeno muito maior antigamente. Então, o inverno era uma prova de fogo, digamos assim. Um dos principais motivos pelos quais se honrava os anciãos e anciãs. Eles tinham tido força e sabedoria para sobreviver a muitos invernos.
Temos o alho. O alho também é muito poderoso para essa etapa. Muito bom. A proteção dos limiares, alho nas portas, nas janelas. Ele foi usado ao longo de todo o inverno e vai continuar sendo, né, até a primavera, para proteger dos maus espíritos, dos espíritos da noite, os vagantes. A casa verde, ela que garantiu o mínimo de ervas frescas no período do inverno, né? Essas casas verdes, essas estufas, são o que permitem ambientes com uma natureza muito inóspita, com invernos muito rigorosos, sobrevivência. Então, essa carta representa aquilo que a gente protegeu e cuidou, mesmo nos momentos mais difíceis, e que mantinha a nossa vida, né? Então, um exemplo simbólico da Casa Verde é, sei lá, o que te manteve lúcido, mesmo nos momentos de maior desespero? Ah, eu ia desenhar, eu ia dançar, eu ia brincar com meu filho ou filha. Bom, isso então é sua Casa Verde. É importante honrar, né? Temos o Grimório, o livro sagrado das bruxas e bruxos. Esse era um momento ótimo para testar novas magias. Tá todo mundo dentro de casa mesmo, não tem todo o trabalho da lida com a fazenda ou com o sítio, cuidar da terra para ter alimento. Então, era hora de executar magias, de cuidar dos grimórios, reescrever, estudar. E porque Aquário é o signo dessa época, é um dos principais motivos porque ele é hoje em dia entendido como um signo revolucionário, né? Um signo de quem vê à frente, porque era o momento em que aconteciam os insights, as novas ideias vindas desse estudo proporcionado pelo tempo mais frio, que impediu o trabalho braçal. Olha que lindo, tronco cortado. Lindíssima carta, essa carta fala ao meu coração. No sítio da minha família eu tinha um tronco assim. Um trono, né? Eu brincava que era um trono. Mas ela tá aqui se aconchegando. Olha só, a morte, né? Essa árvore que morreu, servindo de refúgio e também de nutrição, cuidado e proteção, né? Para essa vida nova que é essa mocinha que tá florescendo. Acorde, meu querido, minha querida, desse lugar aconchegante em que você encontra conforto. A verdade está procurando aqueles que estão prontos para conhecê-la. Olha que linda! Temos também a coruja com cornos, uma coruja poderosíssima de rapina. A coruja, as grandes anciãs, também são muito próximas desse sabá. É um sabá de anciãs, eu acho que está ficando claro, né? O poder dos anciãos era provado em quantas vezes, como eu disse, passava-se por Imbolc, passava-se pelo inverno com vida. Torne-se a sombra que observa, ficando quietinha enquanto se move com intenção. Silenciosa, movimentando-se com intenção. A casa do ratinho. Os animais, né? O convívio com esses animaizinhos da casa. Eu sei que hoje em dia, com esse mundo nosso higienista, né? Nossa, essa relação com animais é tida como muito problemática, até nojenta por muitas pessoas. Não estou aqui apontando para a questão óbvia, né? De que é preciso tomar cuidado com contaminações, adoecimentos que vêm de animais nos centros urbanos. Porém, na natureza, né? Nessas casas do interior, a relação com animais que vem habitar a casa costumava e ainda costuma em alguns lugares ser mais amigável, digamos assim. Você sabe do que é capaz,
Mas você tem confiança suficiente para acreditar nessa sabedoria? Uma boa pergunta, né? O incenso, sim, o incenso como uma forma de purificar o ar, né? Depois de uma boa limpeza, então em Imbolc é comum a gente dar uma incensada na casa, deixar o incenso purificar, desde que a fumaça revele a verdade, limpando enquanto sobe a fumaça. Ok, o lamento, a dor profunda, sim, ainda há espaço, como eu disse, para chorar, né, o leite derramado. Essa expressão ficou até hoje. E é uma expressão típica de Imbolc. Chorar aquilo que a gente nutriu e não foi para frente, não resistiu ao período difícil, à prova de fogo, né, ou de frio, que é o inverno da vida, seja o inverno da natureza, seja o inverno que a gente vive dentro, né, o período de provas, de expiações. Então, sim, há espaço, e é nesse Imbolc que há espaço para chorar tudo aquilo que você queria, né, que você nutriu, cuidou, mas que não floresceu e não vai florescer. É importante para a saúde. Temos aqui o cuidado com as ovelhas, o cuidado, o pastoreio, né? A ideia de guiança, cuidar dos outros, cuidar dos... Afinal, os animais dependem, né, do cuidado humano para não morrerem no inverno, aqueles domesticados. Então, essa carta representa esse cuidado. Ouvir o chamado de quem precisa, trazer de volta para casa. A bruxa da lua de leite, sim, a bruxa que nutre, a bruxa que alimenta, uma certa forma de face da mãe ainda presente aqui. Ela que orienta os caminhos. North Star, a estrela do norte, essa orienta mesmo. Incorporar aquilo que a gente está procurando, caminhar no mundo com propósito, com foco nos nossos objetivos, a estrela do norte, né, que por tanto tempo foi a principal orientação das embarcações no mar. Você tem uma estrela guia, uma estrela do norte? O que guia sua vida hoje? Será que é o tal do propósito, essa palavra aí tão desgastadinha? Ok, o hortelã-pimenta ou a menta, enfim, essas várias formas dessa planta muito fresca que, olha, purifica o coração, abre espaço, inclusive o banho de hortelã-pimenta pode ser tudo o que a gente precisa nesse momento. Limpar tudo aquilo que nos atrasa, bota para trás, que não pertence mais à visão que a gente tem para o nosso futuro. Chumaços de hortelã, sabe? Decorar a casa com maços de hortelã também é muito típico. Pedras de rio, isso é uma tradição mais contemporânea, mas muito linda, né? A busca do equilíbrio, equilibrando pedras nos rios. Até porque o degelo da neve, né, na Europa está acontecendo, então a água fica mais abundante, cada vez mais, nesse período de Imbolc por lá. E a pedra com a sua resistência, né, mesmo aos momentos mais frios e escuros, pode nos inspirar aí com a sua magia. Pão de alecrim, que delícia! O convívio, essa é a carta do convívio familiar com a nossa comunidade, com pessoas que nos fazem bem. É um bom momento para convidar pessoas para dentro de casa, pessoas que você ama, te ama, respeita, para fazer algo juntos, alimento, conversa,
pensar junto, né? Ter estratégias juntos para aquilo que vai nascer. Afinal, a gente não gesta e pare todos os nossos projetos sozinho, né? Sozinho. O espaço sagrado, aqui, como eu disse, algumas vezes já é o símbolo da limpeza, a purificação. A responsabilidade que a gente tem de cuidar do nosso círculo mágico, do nosso ao redor, da nossa casa, da gente mesmo. Nossa proteção e limpeza. A cerimônia do eu, a cerimônia do self. Essa cerimônia é aquela em que a gente, de fato, olha para si, age, prepara a ação para tudo aquilo que vai nos levar à visão que a gente tem, o objetivo que a gente tem. Autoiniciações costumam acontecer nesse período. Porque a serpente também é um símbolo muito importante, estava demorando. A troca de pele, a transmutação, a preparação para um novo início, tudo isso ela representa, né? Mariposa também, por causa da sua relação com a luz, a busca delas eterna pela luz, né? A luz aqui como um símbolo da consciência cada vez mais expandida e clara sobre quem nós somos, o que queremos ser, o que construímos até hoje, né? Esse olhar consciente para o passado. Os flocos de neve que ainda existem, lembrando. A lembrança da escuridão ainda é forte, né? Como eu disse. Que linda frase, olha. Segure firme sabendo que tudo vai ser como tem que ser. Às vezes não é como a gente quer, né? Mas é como deve ser. Acreditar nisso de olhos fechados. Temos os flocos de neve. Essa convivência exterior também, né? Ver o mundo com os olhos que só aparecem nesse período frio. Aqui para nós no hemisfério sul é um período de muito vento, né? Então, como são os lugares onde você costuma ir no verão agora? Agora eles estão ventando, as árvores com menos folhas, natureza mais ressequida. Tudo isso é sagrado, né? O que a gente tira de sabedoria de tudo isso? O cisne, mais um animal, mais uma medicina da natureza, da fauna. O cisne está relacionado à visão iluminada, à nobreza com que a gente chega ao nosso próprio coração. Por mais defeitos que todos e todas nós temos, a gente tem algo muito nobre em nós, né? Todo mundo, algo diferente. Confiar nisso para criar uma relação mais forte de amor com a gente mesmo, com a vida que a gente está criando. Agora para as oraculistas, tarólogas, tarólogos de plantão. A adivinhação através do tempo, né? Não sei vocês, mas era muito comum antigamente os mais velhos sentirem dores nas juntas quando o tempo ia mudar. Isso é uma forma de oráculo dos antigos, sabia? Já vi muita gente acertar, tá? Eu acredito no que eu sinto, porque o que eu sinto é um sinal que a minha mente me manda prestar atenção. Olha, olha o sinal acontecendo ali com a queima da folha na nossa vela. Que bom, assim seja. Adoro essas magias autênticas, né, que acontecem no momento exato aqui. É isso, um fenômeno que acontece. É uma resposta da natureza, vamos ouvir? Ó, queimou tudinho as folhinhas, olha lá.
Será que vocês estão vendo? Ok. Olha só, o recolhimento do inverno, né? Adoro essa carta. Estou muito conectada a ela desde que esse oráculo chegou. É preciso saber criar limites que te protegem. Uma bruxa respeita as passagens, ou seja, os limites, né, que garantem a segurança. Então a bruxa aí entrando para a casinha dela, não quero visita, hoje não. Quantas vezes a gente deixa de ouvir nossa intuição, né? A intuição fala para não dar espaço para aquela pessoa, para aquela forma de lidar com algo, a gente teima. Ah, mas o que fulano vai pensar? Ó, a intuição. Dá um passo para trás se a intuição está mandando e recolha-se. E por último, as terras do inverno. Olha a rainha do gelo. Muita gente só conhece ela pelas crônicas de Nárnia, né? Mas ela é um personagem muito tradicional dos contos folclóricos do norte da Europa. A rainha do gelo. Aquela que se volta para... Ela congela as próprias emoções para entendê-las, né? Então, é aquele momento, aquela parte da vida em que a gente entende que é preciso perdoar, em algum momento vai precisar deixar aquela emoção ir embora, mas agora eu estou com a minha emoção, eu estou com aquilo que eu sinto. Eu congelei o tempo e estou olhando para aquilo que eu sinto, né? Isso é a rainha do gelo. Ela tem seu momento e sua hora. Ela não pode reinar para sempre, como nas crônicas de Nárnia, né? Deixar condenar toda uma civilização a viver sempre no inverno, porque ela está magoada, né? Se congelou num momento de emoção difícil. Mas parar por um momento, por um instante, por um dia, quem sabe, uma rainha de gelo, um rei de gelo, que volta-se para analisar as próprias emoções, tira uma foto do momento e fica ali parado olhando. O que eu senti? Por que eu senti? O que o outro fez que eu senti? O que eu fiz que eu senti? Pode ser muito, muito útil. Então, use tempo para honrar o que você sente. Autocompaixão. Às vezes é o bálsamo, né? Curador que a gente precisa. Fechamos assim esse mergulho nos mistérios de Imbolc. Agora eu vou pedir a egrégora da roda do ano, que traga um conselho, uma mensagem para todos e todas nós, tá? Hoje eu não vou dividir em 3 mensagens, não. Deixa isso para o próximo oráculo das bruxas. Com certeza as anciãs vão querer usar desse nosso oráculo novo. Opa! Para trazer mensagens para vocês. Então, a princípio, eu peço a egrégora da roda do ano, a Brígide, Santa Brígida, a Mãe Terra, a Mãe Natureza, um recado para todos e todas nós. Para essa semana, essa noite, essa semana de Imbolc, as próximas semanas. Um recado para nós. O que vocês têm a dizer, a trazer? Vamos ver então. Um recado de Imbolc para todos e todas nós. Ok. Essa? Tá bom. Então vamos lá. Recado de Imbolc. Para mim, para você. Para todos nós. Olha o cisne. Cacerola. E a consagração das ferramentas. Então eu vou me concentrar aqui um pouquinho para canalizar a mensagem. Você pode inspirar, expirar. Perceber também como é que essas cartas te inspiram. Mostrar uma a uma. Talvez você receba aí um recado
individual. Marcado para o seu momento. Ok. Então, um recado da egrégora da roda do ano. Recado perfeito para quem está aqui comigo. Ok. Olha, a grande ferramenta que a egrégora da roda do ano pede para que a gente observe nesse momento é a ferramenta do servir com aconchego. É a nobreza do nosso coração que faz com que a gente seja capaz de oferecer aquilo que de mais gostoso, de mais aconchegante a gente é capaz de ofertar para os outros e para a gente mesmo. A egrégora veio dar um conselho para mim e para vocês que estão aqui comigo, para que a gente valorize mais como ferramenta na vida a nossa gentileza. A ferramenta da gentileza, ela anda meio em baixa, né? As pessoas impõem suas opiniões em comentários na internet, brigas, guerras, disputas nacionais, mas também no dia a dia. Caminhamos para um mundo muito intolerante, diz a egrégora, e cada vez mais é especial e mágica a habilidade de atuar no mundo com a nobreza do cisne e servir essa nobreza à mesa das relações que a gente tem. Então, se possível, essa noite, mais do que montar uma mesa bonita ou fazer orações e cânticos para o sabá, busque reconhecer em você e assim consagrar a sua capacidade e as formas que essa capacidade usa de demonstrar gentileza. Gentileza é uma ferramenta multiuso, diz a egrégora. Elementais de Imbolc estão chamando a atenção para o fato de que, com muita gentileza, a gente pode dizer não. Gentileza não significa ser subserviente, submisso, submissa. Inclusive porque a gentileza está atrelada aqui à nobreza do coração. O cisne que nasce do peito, a nobreza que nasce do coração. Orientada lá, ó, em direção à luz da consciência. Então, é à luz da nossa consciência, do que ela sabe que é nobre, correto, justo a se fazer, que a gente vai se posicionar no mundo e trocar, né? Ofertar e receber do mundo. Um não que a gente diz pode ser muito gentil e ele não deixa de ser não por isso. Entende? Para finalizar uma situação, uma relação, algo que está acontecendo que te faz mal, você não precisa ser grosseiro, não precisa sair batendo a porta. Firmeza não é o mesmo que agressividade. A gentileza pode ser muito firme. Bom, essa era a mensagem. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu desejo um inbox de muitas luzes, de muita nutrição e de muita gentileza. A gente se vê nos próximos oráculos. Tchau, tchau.